devedor. Mas desse perdão estão excluídas não só as dívidas de tipo profissional, mas também, assim como no outro procedimento, as dívidas relativas a alimentos ou pensão, as multas e indenizações declaradas no contexto de uma condenação penal. Por fim, o beneficiário do procedimento permanecerá inscrito durante 8 anos no Registro Nacional dos Incidentes de Pagamento. Essa é a descrição rápida do sistema atual de tutela das situações de superendividamento na França. E aí, então, quais são as perspectivas de evolução? O direito nunca para, não é? Por fim, no momento, por ocasião da reforma do direito do crédito do consumo, que está sendo debatida no parlamento para a transformação do nosso ordenamento jurídico com a diretriz comunitária da União Europeia de 23 de abril de 2008, a lei nova vai reformar, mais uma vez, os nossos procedimentos de tutela do superendividamento. Depois de ter apresentado as linhas gerais da nosso procedimento, nós vamos ver, da reforma anunciada, vamos ver que ainda restará muito a fazer para melhorar a eficácia do sistema. A reforma pendente, vamos começar por aí. Basicamente, com essa reforma, trata-se de acelerar o tratamento do superendividamento, ou a tutela, economizando ainda mais o juiz durante esse processo. Assim, depois da entrega do processo do devedor à comissão, ele só terá 3 meses, e não 6 como hoje, de decidir sobre sua admissibilidade e orientação. O devedor, depois da decisão de admissibilidade, isso vai desembocar na suspensão automática desses procedimentos judiciais. De agora em diante, depois da reforma, as comissões terão o poder de ordenar, ou seja, decidir, em relação a todas as medidas de correção que não tocam o capital da dívida, o principal, assim como o rescalonamento da dívida ou imputação prioritária dos juros sobre o capital. Em compensação, as comissões só terão o poder de recomendar as medidas que causam prejuízo à dívida em capital. Por exemplo, só poderão recomendar um perdão total ou parcial das dívidas, mas não poderão tomar essa decisão. Terceira medida importante. Depois da reforma, haverá distinção entre 2 tipos de restabelecimento pessoal. O restabelecimento pessoal sem liquidação judicial e com liquidação judicial. No primeiro caso, ou seja, sem liquidação, as comissões terão um novo poder, o poder de recomendar essa liquidação. São os casos nos quais o devedor não tem bens embargáveis. No segundo caso, o procedimento continuará sendo judicial. Estes são os principais pontos da reforma anunciada.
tenho duas observações pessoais a esse respeito. Evidentemente, pode-se falar aqui de, acho eu, de simplificação em um mundo de complexidade. A situação intermediária de insolvência desemboca sobre como a situação intermediária de insolvência desemboca no perdão da dívida, a situação desaparece. Ou seja, de duas uma, há ou não há situação irremediavelmente comprometida. Mas nesse sistema, a meu ver, existe uma coisa totalmente inadmissível. Quer dizer, o poder de decisão conferido às comissões, permitindo que estas ditem ou emitam medidas de correção. Elas são comissões administrativas. Elas vão ter um poder judicial e em relações de direito privado. A meu ver, esse sistema é um atentado contra o princípio da separação dos poderes. Além disso, dentro dessas comissões estão um representante da administração fiscal ou da Receita e outro dos organismos de crédito, entre outros membros da comissão, dessas comissões. Quer dizer, essas duas categorias são representantes dos credores. Então, serão juízes em causa própria, juízes e partes. A meu ver, esse sistema não respeita os princípios do direito a um devido processo legal. As outras perspectivas de melhora, eu acho que há 4 pontos. Primeiro, poderíamos progredir em direção a uma melhor harmonização entre as práticas das diferentes comissões provinciais ou distritais, no sentido de um tratamento mais equitativo em todas as situações de superendividamento. Existem comissões que são mais exigentes, outras mais indulgentes, outras mais flexíveis. Segundo, falta no nosso ordenamento, faltam medidas de acompanhamento dos devedores para a gestão do seu orçamento e para que sejam executadas da melhor maneira possível as medidas de correção. Terceiro ponto, seria possível, ou seria desejável, melhorar o sistema de prevenção do superendividamento. Este ponto me parece extremamente importante. A meu ver, um procedimento de tutela do superendividamento exige, antes, um dispositivo completo de prevenção do superendividamento, ou seja, uma regulamentação do crédito ao consumo, essencialmente isso. Na França, nós conhecemos um sistema de prevenção há muitos anos. Primeiro, a lei
de 1966, que proibia a usura, ou seja, as taxas de interesse, taxa de juros excessivas. Isto é uma prevenção fundamental. E a regulamentação do crédito ao consumidor, que nós temos desde 1978, que proporciona uma informação completa e importante ao consumidor e um direito à reflexão. Quer dizer, o direito de desistir que o consumidor deve ter após a celebração do contrato. Sempre é possível melhorar o sistema para atribuir mais responsabilidade, tanto aos consumidores, como dos bancos ou outros organismos de crédito, para aumentar sua responsabilidade. Último ponto, em relação a essa prevenção. Atualmente, está sendo debatida na França a oportunidade da criação de um registro positivo dos créditos. Até agora, nós só temos um registro nacional dos incidentes de pagamento sob a responsabilidade do Banco da França. Trata-se de um registro negativo. Alguns defendem a criação de um registro positivo que faria um levantamento de todos os créditos dos consumidores, de tal modo que os organismos de crédito pudessem verificar a oportunidade econômica ou ver se é ou não é oportuno economicamente conceder o crédito pedido em função da carga de reembolso já existente. A lei de reforma prevê somente a designação de uma comissão para pensar a este respeito, pensar sobre isto. É um ponto polêmico no nosso país neste momento. E para concluir, eu acho que eu vou apontar uns aspectos que eu também acho importantes. Uma coisa importante. Hoje em dia, ninguém na França, acadêmicos, advogados, ninguém nega a oportunidade e a existência de procedimentos de tutela do superendividamento dos consumidores. Isto hoje faz parte do nosso ordenamento jurídico. Todo mundo admite isso. Admite-se até o perdão total das dívidas nos casos mais graves, conforme os requisitos que impõe a lei. Por fim, quando uma pessoa não tem nada, o que fazer? O que vamos fazer? Como se diz, você não pode fazer nada. Como é que você vai embargar um devedor que não tem nada? Os créditos estão perdidos, de qualquer maneira. Mas esses casos são bem escassos. Segundo as estatísticas do Banco da França, cerca de 5% dos créditos têm dificuldades ou apresentam dificuldades insuperáveis de reembolso. Os bancos levam em conta esses fatos nos seus cálculos econômicos, quer dizer, os que
reembolsam? Muito bem. Eles vão pagar pelos que